Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Multitude Especial. Hoje estamos com a Luana Fernandes e a Marcela Moura aqui para falar um pouquinho da Acerta, que é na área de gestão de pessoas, RH, recursos humanos. E elas vão contar um pouquinho da experiência que elas tiveram na reserva e, assim, experiências no território nacional e internacional na ajuda de levar melhores pessoas para os negócios de varejo, moda e tal. Sejam bem-vindas as duas aqui no Multitudes. Obrigada, obrigada. Realmente, assim, a gente vê que é uma oportunidade a Acerta. É uma consultoria de gestão de pessoas, tanto para seleção, treinamentos e motivação, né? A gente vê que sem uma equipe formada, nada acontece. Você não consegue crescer e delegar. A gente começou lá atrás, em 2009. A Marcela era gerente de RH da reserva e ela me contratou. Então, eu fui uma seleção, aí a primeira seleção já da Acerta. E ali, juntas, a gente inaugurou 65 lojas em todo o país. Na época, era presencial, era pegar o avião, né, e ali inaugurar a Viajar. loja, e fazer tanto a seleção quanto o treinamento de cultura e atendimento de marca. Aí, ao longo desse tempo, a gente viu a oportunidade de mercado. E aí, então, em 2013, que foi justamente o ano que a reserva lançou o TT Burger, nós, então, assumimos não só o RH ali do TT, mas também a Acerta, né? Foi o nosso primeiro cliente, já com essa parte toda de gestão e treinamento. Bom, sou Marcela, trabalho com a Luana na Certa. E aí, como ela falou, assim, nessa oportunidade de mercado, a gente entendeu que selecionar pessoas dentro do perfil e treinar essas pessoas para qualidade de atendimento, para conseguir ter uma visibilidade melhor ali com o cliente, fazia toda a diferença. Então, hoje a gente atende a nível nacional, então, assim, a gente consegue selecionar de forma online também presencial. Então, acho que a tecnologia ajudou muito a gente nesse momento, né? Hoje a gente consegue ter tecnologia interna, a gente lançou um sistema próprio, mesmo integrado, a gente consegue ter acesso a vários tipos de currículo do Brasil todo. E aí, com isso, a gente também ampliou o nosso leque de clientes. Então, hoje a gente tem mais de 500 clientes ativos que estão com a gente aí há 12 anos, muito nessa parceria de seleção, de treinamento, de qualificação de pessoas. Então, pegando um pouquinho esse lado, e essa é uma área hoje que nem todo mundo investe tanto, passa por sérias transformações, você falou um pouquinho. Eu vou perguntar assim, como é que se deu para vocês essa diferenciação? Porque vocês chegaram a pegar um momento mais físico e Uhum. meio híbrido e agora mais digital. É assim, como é que vocês veem essas transformações e como é que acaba se transformando a Acerta com isso? Porque antes vocês teriam, que nem você deu exemplo, aí você abriu 65 lojas. Ou se vocês atendessem 500 clientes, tendo que visitar todos. Hoje você tem essa gestão que ela é mais inteligência, mais programação e tal, mas não deixa de ter uma expertise, que é o que vocês têm ao longo do tempo. Como é que funciona isso um pouquinho para o pessoal, às vezes de negócio, varejo, que tem em outros lugares, eles acabam não valorizando, porque eles não é uma coisa que dá para você tatear esse know-how que vocês têm de levar pessoas. Como é que funciona isso? Isso é muito legal, assim, a gente pensar, porque, assim, teve uma mudança de comportamento. Hoje a pessoa pode morar do lado do shopping, da loja, mas ela vai mandar o currículo dela pelo celular dela e ela não vai vir aqui entregar em papel, né? Assim, esse acesso, ele mudou. Então, nesse comportamento, tendo hoje uma plataforma onde eu vou conseguir filtrar. No Rio de Janeiro, a gente sempre bota até 4 quilômetros do ponto de venda. Então, eu consigo captar, é uma IA, um robô mesmo. Eu coloco a minha vaga ali e automaticamente ele reproduz em diversas plataformas de divulgação, né? E aí, a gente, em vez de receber 15 currículos, a gente recebe 5.000 currículos. E aí, agora vem o trabalho da psicóloga, que é de triar isso, entrevistar. E no varejo, a gente sabe que é muito mais comportamental do que técnico, né? Um bom vendedor é um sorriso no rosto, uma postura bacana, né? Uma boa comunicação, para a gente conseguir fazer essa triagem e indicar para o cliente já os melhores. Quem aceitou a proposta, que está disponível, né? E tem esse perfil ali adequado. Então, assim, eu acho que muito legal a gente pensar nesse comportamento que foi a prospecção, a triagem. Que antes você recebia 15, agora se você tiver o trabalho como pequeno ali empreendedor de divulgar, você vai receber 5.000 currículos. E aí você não faz mais nada, né? Você vai ficar no operacional.
Eu acho que o grande diferencial, e assim, é legal a gente diferenciar o que seria uma plataforma de divulgação, que tem várias, e aí a gente também tem algumas parcerias e tudo mais, com o nosso trabalho Se de quiser, pode consultoria. falar delas aqui. A gente não tem... Não tem problema? Não. Beleza. Fazer propaganda, nada? Não. Mas eu não vou fazer propaganda, não, porque eu quero fazer a minha Tá propaganda. bom. Beleza. Mas assim, é isso, assim, é só pra fazer a diferença. Por quê? Porque o empresário, às vezes, confunde um pouco. Eu fechei uma plataforma digital, eu já tenho ali parceria com alguma delas e Então, tal. mas a diferença básica seria... Vamos imaginar para ficar mais fácil. É que na plataforma eu só recebo. Exato. Na verdade, vocês, o diferencial é que você, além de buscar, receber, você faz a triagem e você passa por um quê? Você já Isso. tem uma experiência. Então, teoricamente, talvez eu tivesse que pegar 3 pessoas, pegando o exemplo tanto do varejo como o food service, que é o que vocês escolheram, que é um dos piores, perde para poucos no Brasil. E é onde a gente E é o mais maior atua. desafio. Então, sim. o que acontece? Todo mundo fala que existe um turnover muito grande de pessoas. Sim. Então, isso aí você pode falar um pouquinho, realmente, porque eu acredito que a diferenciação, as pessoas não sabem pelo processo. Nem todo dono passou por esse processo. Ou ele pega e contrata. Ele teve problema e ele demite. Geralmente, assim, tem 2 tipos de perfis, né, de clientes. Tem aquele cliente que nunca teve um negócio, e aí, eu vou abrir um negócio e tudo mais, ele não sentiu a dor ainda, porque ele acha que tudo é muito simples, e eu vou abrir um ponto de venda, vão surgir várias pessoas boas, do nada, eu vou contratar uma plataforma que vai me mandar currículo. É até engraçado para quem já viveu, né, mas é isso. Eu vou contratar uma plataforma, vou receber currículos, como a Lu falou. Você recebe muito lixo eletrônico, porque muitas pessoas não têm nada a ver. E qual é o nosso trabalho, que é o diferencial de uma consultoria qualificada e tudo mais? É a parte estratégica. Então, assim, quando a gente fala que o comportamento no varejo é mais importante do que a parte técnica, esse comportamental não está no seu currículo. Então, às vezes, a gente invalida um candidato que tem lá anos de experiência no mercado, e ele nem entende por que a gente não contratou, não validou, por causa do comportamental. Porque é uma pessoa que já viveu muito, já teve várias experiências dentro do segmento, mas não sabe trabalhar em equipe, não tem uma boa escuta, não é uma pessoa, assim, sabe, que consegue lidar com pessoas. Então, toda essa triagem, toda essa entrevista, quando a gente encaminha para o nosso cliente, a gente já encaminha pessoas qualificadas. Então, a gente otimiza muito o tempo do empresário. A pessoa, em vez de ter que entrevistar, sei lá, marcar com 50 pessoas num dia, onde vão aparecer 10, se aparecerem, a gente já consegue manter uma agenda de pessoas que já foram previamente entrevistadas, que já são dentro do perfil. Isso otimiza muito o tempo do empresário. É o que a gente fala, a gente ouve muito dos nossos clientes. Eles falam, Marcela, ou a gente vai investir na entrada ou na saída com a rotatividade, que ninguém quer, né? Com folha de pagamento, com rescisão e tudo mais. Então, realmente, quem é o empresário mesmo, que tem um negócio, que já viveu essa dor, que entende, vai valorizar a seleção. Pegando esse lado, você deu um exemplo aí, eu tenho escutado muito do pessoal, então eu queria que vocês falassem um pouco. Por que um pouco assim, do ponto de vista de vocês, hoje em dia no Brasil está acontecendo muito isso que você acabou de falar e eu lembrei. Que é o quê? O pessoal chama as pessoas fisicamente, fala assim, galera, ó, recebi tantos, sei lá, 100 currículos, aí chama as 100 pessoas. Só que das 100, outro dia, um amigo meu falou que apareceu 10. E às vezes não aparece. Essas 10, quando chegam, elas não vão. O que vocês acham, vendo o mercado e aprofundando, claro, que é o que vocês têm expertise, qual seria o motivo ou o que está por trás desse disparate tão grande da hora de enviar pro final? Eu acho que aí tem 2, né, assim, características muito fortes. A primeira sim, as pessoas estão escolhendo, né? Assim, todo mundo quer um profissional bacana, qualificado, né? Então, muitos cargos, principalmente os operacionais, têm mais vaga do que profissional, né? Trabalhando 6x1, no varejo, às vezes até de madrugada. Então, assim, a gente tem que vender a vaga, né, pro candidato. Quando a gente gosta dele, a gente tem que vender. E ele não vai no presencial sem antes marcar de conversar antes para ele entender qual é o salário, o horário, tudo ali certinho. Aí sim, ele gostou, ele topou, aí ele vai no presencial, né? Então acho que isso é uma coisa. E a outra como agora a gente envia tudo no online, as pessoas mandam sem ver. As pessoas mandam para vários e tem que ser rápido. Então, não adianta eu fazer uma seleção para marcar para daqui a 3, 4 dias. Ninguém vai aparecer. Então, assim, marcou, dia seguinte. Tem que ser rápido, tem que entrevistar. Isso é uma coisa que a gente fala muito para os nossos clientes. Gente, mas eu prefiro reunir todo mundo para ter mais gente para entrevistar. Mas aí você perde os candidatos, porque tá todo mundo procurando emprego. Então, aquele primeiro ali que contratou, ele já não vai. E ele marca vários ao mesmo tempo, né? Quem ele gostar mais, quem for mais atrativo. Então,
cabe também um exercício de como eu vou ser mais atrativo e eu preciso ser rápido para conseguir contratar. Exato. E só para Ah. complementar o que a Lu falou, assim, trabalhar no varejo, é isso, todo mundo fala isso. Como é que vocês têm coragem de trabalhar no varejo? A gente gosta do varejo, a gente veio do varejo, a gente, tanto na área de gastronomia, varejo de moda, como um todo, a gente gosta de selecionar, a gente acredita no varejo. Então, esse é o primeiro ponto. Só que a gente sabe dos desafios. Então, assim, selecionar para o varejo é aquilo, é o tempo inteiro. É o tempo inteiro. A gente, eu sou uma consultoria que eu também trabalho para o varejo. Não vai funcionar. A gente tem que ter uma qualificação, a gente tem que entender o perfil, porque o varejo tem rotatividade, é isso. Sim, tem rotatividade. O varejo tem muito mais oferta do que demanda. Todo mundo quer um funcionário bom. Essas vendedoras aqui das lojas, tenho certeza que tá todo mundo aqui, se passar por essas lojas, eu duvido que tenha uma que vai falar, não, não preciso. A minha equipe está formada. Mesmo que esteja formada, vai precisar. Porque existe uma, quase que natural, uma demanda natural. Então, a gente se especializou nisso por isso. Nessa agilidade, entendendo o brief, vendendo para o candidato, conquistando a confiança, porque o nosso cliente também é o candidato. Que vai indicar um funcionário legal, que trabalhou com ele, que vai na entrevista e não vai faltar deixar o cliente esperando. Então, tem muito isso também. Então, mas a gente vê que, assim, vocês estão querendo dizer que existe mais emprego do que pessoas. Só que eu não, assim, no mercado o pessoal reclama, a galera que você vai andando, você vê na rua, o pessoal diz que falta emprego. Então eu fico naquele misto. Qual é a situação? Outra coisa, você vê hoje, o pessoal escolhe muito. Ok. Só que nem todo mundo tem uma boa formação. Por quê? Aí é uma coisa para a gente se discutir. Assim, eu tenho trazido muita gente aqui e, em alguns casos, eu explico um pouco algumas coisas que aconteceram com essa transição, tanto do mundo físico, médio híbrido, para o que está hoje. E vou dar o exemplo de uma coisa aqui para vocês me falarem um pouquinho. O que acontece? Eu vim da área de publicidade e minha matrícula é 2004. Então, lá atrás, eu estar sentado do lado de um cara que é do clube de criação, que é o que eu trouxe aqui, era uma parada surreal. Aham. Por quê? Porque você não conseguia acessar as pessoas gigantescas. E hoje, todo mundo consegue via digital. Então, o que eu me pergunto hoje todo mundo acha, aí é uma pergunta, que é muito bem formado, que tem tudo. Por quê? Porque o cara chega e faz 10 cursos de 10 horas na internet, que faz aquilo, que faz o outro. E, mas eu tive em 10 palestras, eu tive não sei o quê. Então, assim, a minha pergunta barra isso como está a formação baseado nisso e esse disparate da visão que os funcionários acham que não tem emprego, na verdade tem emprego, e as pessoas que contratam acham que não tem funcionário. Porque, assim, são 3 visões diferentes. Só que, querendo ou não, vocês estão no meio dos 3. Que vocês estão indo atrás do pessoal, fazendo a triagem e tal. Eu queria que vocês falassem um pouquinho de como a Acerta nesse meio vai ajudando e a visão de vocês em relação a esses 3 posicionamentos, que ele acaba sendo um pouco da visão do mercado, de cada um olha para o seu lado. Mas eu vejo que, assim, parece que não se conectam, eu fico meio sem entender isso. É muito legal, porque quando um cliente abre uma vaga com a gente, eu falo assim, não é um produto pronto. A gente é um serviço, é oferta e demanda. Então, a gente vai até, né, assim, ali a gente divulga e vai até os candidatos. Ó, bacana, tá atrativo? É interessante? E aí, a gente vê vagas que têm uma super atratividade, ou pelo salário, ou por algum benefício, ou por algum horário. Às vezes, não é só o horário, né? E aí, a gente vê também que é isso, a pessoa quer contratar um super gerente por um salário mínimo. Então, expectativa e realidade, né? A gente não pode prometer, né? É isso, que eu vou conseguir um super gerente por um salário mínimo, porque ninguém vai aceitar. Então, o nosso trabalho é muito de alinhamento, né? Do que está acontecendo. Agora, hoje a gente vive uma taxa de desemprego de 6%. Em São Paulo, interior, que a gente faz muito, Sorocaba, Piracicaba, é 4%. Gente, isso é nada, porque né, a gente sabe que existe ali uma parcela também que não está nem disponível. E nem quer trabalhar. E nem quer trabalhar. Então, assim, falando de uma taxa de desemprego a 6%, né? E é claro que aí, assim, tem uma preferência de segunda a sexta, né? Qual é a escala de trabalho, o horário. Nossas vagas são a maioria de madrugada, shopping, né? Então, assim, com isso, a demanda vai diminuindo. Né? É por isso que a gente fala, porque também, como consultoria, eu sempre vou buscar um candidato mais qualificado.
Agora, sobre essa qualificação que você falou, né, assim, eu entendo. As pessoas fazem vários cursos, então, assim, cursos online, então eu já estou qualificada, meu currículo está extenso. Tal. Hum. Só que às vezes a gente esquece que o comportamental é mais importante. E a gente não é treinado para isso no nosso Sim. dia a dia. Então, por exemplo, pode ser um ótimo candidato, mas às vezes ele não sabe fazer uma entrevista. Então a gente também faz isso. O nosso candidato, às vezes, a gente dá dicas de entrevista, a gente fala como ele tem que fazer um currículo, a gente ajuda a fazer o currículo, a gente já participou de várias ações Mas sociais. isso não é um serviço da Certa, ou é? A gente não cobra A nada gente do não cobra candidato. nada do candidato. A gente, Nunca, isso é é. um posicionamento nosso. Eu sei que tem consultorias que Isso, cobram no da caso, pessoa. vocês dão uma ajuda para melhorar mais ainda o serviço. A gente se relaciona tanto com os nossos clientes, como a Lu falou, fazendo esse briefing, entendendo o perfil de cada um e tudo mais. A gente não quer só mandar um candidato e fechar uma vaga. A gente quer que seja bacana para os dois lados. Porque se você chegar para um cliente e mandar um candidato que às vezes a pessoa nem quer, mas ela vai porque está desesperado, quer qualquer coisa, daqui a pouco vai sair. Então não é o que a gente quer. A gente vê esses dois lados, a gente está no meio do caminho. Então, às vezes, a gente ensina para a pessoa, sem cobrar do candidato, porque não é o nosso posicionamento, mas a gente explica para ele: olha, você é ótimo, a gente gostou de você. Eu acho que na hora da entrevista você poderia, ou uma dica de como fazer um currículo. Inclusive, isso já foi até assim, a gente já treinou em ações sociais, a gente tem parceria com a Rocinha e tal, quando a gente foi lá, a gente passou para eles um treinamento de como se portar numa entrevista e tal. Então, assim, acho que a parte comportamental é muito importante. Às vezes a pessoa é ótima no currículo, como você falou, com vários cursos, mas fica nervoso na entrevista, né? Não consegue muito bem lidar com aquele nervosismo, que é difícil, você está sendo avaliado ali. Então, às vezes, ele não é aprovado, não é porque não tem um currículo bom, mas por causa do comportamento. Então, isso também é importante no ponto de vista do candidato também, entender como que está sendo essa entrevista. E para o cliente, claro que ele precisa, só que é o que a Lu falou, a gente tem que alinhar as expectativas, né, do que é ofertado por ele e do que está sendo atrativo no mercado. Então, isso a gente também faz com ele, que é bem bacana essa parceria. Geralmente, os clientes são abertos, eles querem saber o que o mercado está oferecendo para ser atrativo e a gente consegue orientar também. Vocês, em alguma seleção disso, vamos dizer assim, você falou que dá uma dica. Vocês, além dessa parte do RH, quais são os outros serviços que a Certa acaba fazendo, até para a gente entender um pouco como é que funciona? Quais são os serviços que vocês têm para oferecer? E eu sei que esse outro lado, você acabou dizendo que para ajudar mais e entregar o final do seu trabalho, você acaba fazendo um pouco que é o seu padrão. Não quer dizer que tá para todo mundo seja o mesmo modelo. Então, a gente tem uma mandala de serviços que a gente fala, né, que é a jornada do colaborador. É claro que o número 1 é sempre a seleção, porque o urgente é para ontem. Mas, em seguida, é o quê? É a integração, o onboarding. A gente fala que a seleção ela só finaliza no primeiro dia de trabalho, quando o funcionário é integrado. Em seguida, tem os treinamentos. Treinamentos de liderança, de atendimento ao cliente. Os motivacionais, que é trabalho em equipe, né? Então, esses treinamentos é a parte estratégica. Inclusive, o que vai reter. Só para não... Isso aí tudo está no processo que você está fazendo Não, são Não, produtos... são produtos individuais que você chega. Isso. Pô, depois que eu contratei, se vocês quiserem, a gente tem como Isso. dar a liderança. Treinamento de liderança. Isso, exatamente. Inclusive, a gente tem aí alguns clientes fixos que fazem treinamento de liderança com a gente, que é uma vez por mês, né? E aí, no final, a gente entrega certificado, né? Faz a promoção da pessoa, que é uma promoção consciente. Aí a gente passa ali, ó, módulo 1, feedback. Módulo 2, gestão ativa, como você vai acompanhar, cobrar do funcionário. Essa é parte dos treinamentos. E aí, por último, a gente oferece a parte de cultura e processos, que é criar o manual de cultura da empresa. Antigamente era missão, visão e valores, né? Que já ficou até antigo. Hoje em dia a gente fala do tom da marca, do manifesto, do propósito e como a gente vai falar isso para os funcionários. Quando a gente fala de ser atrativo para o funcionário, é isso, é cultura de marca. A cultura retém. Então, esse acho que é um trabalho dos mais estratégicos que a gente faz, onde a gente consegue colocar, assim, reter o funcionário, ele se sente pertencente ao grupo. E aí, claro, a gente faz pesquisa salarial, a gente faz a parte também de PDI, que é criar o plano de desenvolvimento individual. Mas isso é isso, assim, eu tô com um funcionário aqui há bastante tempo, de confiança, não sei se eu promovo ou não. A gente conversa com ele e vai avaliar se tem o perfil ou não para promoção e dar o parecer, inclusive para a pessoa entender, né, o porquê que ela vai ser promovida, o que ela tem de muito bom, ou, se não for o caso, o que ela precisa melhorar para assumir aquela posição. Então, a gente faz a devolutiva para os dois, né, para o gestor e para a própria pessoa.
Assim, o nosso posicionamento como Acerta é ser o RH 360. Então, para cada cliente, dependendo da demanda, da oportunidade, a gente vai oferecer um produto. Como a Lu falou, recrutamento e seleção, todo mundo quer, todo mundo precisa. Difícil um cliente falar, não, não preciso selecionar. Todo mundo quer. Só que a parte mais estratégica, até para você reter essa pessoa boa, é você treinar. Porque ninguém vem pronto. Eu quero contratar uma pessoa pronta, Marcela, para o meu financeiro. Acho até difícil, porque o que é pronto? Tem experiência, não tem, mas pronto para você pode não ser para mim. Então é importante você treinar. Quando ela fala do treinamento de liderança, esses clientes que estão com a gente fixo e tudo mais, cada mês tem um módulo que a gente vai falar sobre um assunto. Porque às vezes a pessoa é ótima, mas ele nunca foi um líder. Eu tenho aqui, sei lá, 7, 8, 9 pessoas que são líderes de empresa, mas que nunca foram líder. A gente tem que ensinar para eles como fazer a gestão da equipe. E isso vai reter, não é só o líder, é a equipe inteira que está com ele. Então, esses treinamentos são as partes mais estratégicas que a gente pode oferecer para cada cliente. E para cada cliente, a gente vai falar num tom. Então, por exemplo, se for uma empresa onde dá mais autonomia para os funcionários, eu vou falar de uma forma. Se for uma empresa que seja mais processual, uma empresa mais conservadora, é outro tom. Então, a gente personaliza também os treinamentos para cada cliente. Isso que é legal, a gente vai cada vez mais se aprofundando nesse relacionamento. É uma parceria mesmo. Nesse processo, então, vocês atendem quase que um tailor-made. Vocês olham toda a empresa e, de acordo com ela, vocês vão criando esse... Claro, quem está continuamente com vocês, né? Vocês vão criando todos esses processos da cultura, de como funcionar, de tudo isso com eles. Isso. Mas esse lado vocês sempre pegam B2C, né? Não, sempre B2B. B2B. Meu cliente sempre é a empresa, né? Entendi. O candidato a gente não cobra nada. Isso desde o início foi um posicionamento nosso, né? Até para gerar confiança. E já é tão difícil, né? De selecionar e tudo mais. E também, assim, a gente não quer... É isso, assim, se eu cobrar de um candidato, além de não ser realmente a nossa, enfim, nossa cultura, eu também, assim, não vou indicar você só porque eu tô te... Não, é isso. Não, na verdade, não é que cobraria de um candidato. Vocês poderiam criar uma área de cursos para quem não está dentro do, vamos dizer, do escopo de vocês, já que é um mercado muito grande. Você pensar aí que nem ela falou, pega 6% de trabalhador, pega da população brasileira. Vou chutar aqui que deve ter uns 12 milhões de pessoas desempregadas. Mas dessas, muitas não estão disponíveis para trabalhar, né? Estão desempregadas, não sei, filho pequeno, né? Enfim, estão fora do mercado de trabalho por algum motivo. E a gente também não pode esquecer que há 4 anos atrás a gente teve uma pandemia onde as pessoas não concluíram o ensino médio. Né? Colocaram ali supletivo depois, ou eu lembro assim que finalizou a pandemia, a gente querendo contratar ASG, cargos mais assim, né, 18, 19 anos, ninguém tinha ensino médio completo. Né? Agora já até melhorou, porque é isso, as pessoas que não puderam agora fizeram supletivos e tudo mais. Mas a nossa crise, a gente não pode deixar de falar que é uma crise educacional. Assim, mais do que uma crise, vai fazer um cursinho online, vai buscar outras alternativas, mas quando a gente procura um funcionário para atender o cliente, né, para se comunicar, é claro que a gente tem que treinar. É isso. Então, por isso que eu perguntei se isso aí, então, é uma lacuna que vocês têm no mercado. Vocês nunca pensaram nisso? Mas a gente oferece, mas para a empresa. Pro cliente, você nunca pensou? Não. Pro candidato que está desempregado, não. O que a gente já fez algumas vezes foi assim, eu trabalho numa empresa, já trabalho, eu quero me qualificar para ser o gestor da... Eu vou pagar, eu vou custear o meu curso. Pode ser. A pessoa dentro da empresa pedir para você para melhorar. Mas não assim, eu tô desempregado, então eu vou melhorar. Não, porque a pessoa já tá buscando emprego, né? Assim, na nossa cabeça... assim, eu acho... Assim, eu vou me meter como eu me meto em todos. Mas assim, eu acho que existe uma lacuna gigantesca no mercado de vocês. Por quê? Igual tem o pessoal do clube do network, de todas essas coisas, existe algumas pessoas que têm uma condição, mas querem escolher, que é o que a gente está discutindo um pouco aqui. Hoje, assim, eu não gostaria de falar na minha época, mas vou ter que falar, porque eu sempre ouvi isso da minha avó, de todo mundo. Mas o que acontece? Há 20 anos atrás, quando eu saía para tu levar o currículo, igual vocês falaram, cara, muita coisa você olhava e você falava assim... Que tem aquela história, igual quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Aí você chega num lugar, o cara fala assim, eu queria experiência. Aí você não tem experiência. Mas como é que você ganha experiência se o cara só contrata quem tem experiência? Então você fica nisso. Então você procurava o quê? Eu vou fazer alguma coisa que pode trazer esse lado. Com esse gap no mercado, o que aconteceu? Vários cursos e situações começaram a lançar para pessoas.
E as pessoas ficam... Por isso que eu perguntei desse curso. Por quê? Porque tem muita gente, que é o que você está falando, até trabalha bem, mas não sabe o que fazer. Porque ela não teve o processo, ela não teve, vamos dizer, estudo, leitura, que a gente passa por esse momento da humanidade, eu acredito. Então, quando eu vejo vocês que atendem mais de 500 clientes, estão num tempo, escolheram por um acaso ou porque gostam, uma das duas áreas mais complexas, assim, tem área pior que é a área de Construtora a braçal gente também mesmo. atende. É braçal. Então, eu nem sei. Se ampliar, talvez seja nosso cliente também. Então, eu A tô gente é dizendo meio assim, maluca mesmo, eu só que acho. você pegar assim, vamos lá, o varejo ele troca toda hora, vendedor, não sei o que, vai lá e troca. Vendedor, não sei, pô, tu vê shopping, período só de shopping e tal. E comida, que é o food service, é o varejo de comida, você tem uma alta taxa de turnover. Por quê? Porque é o que você falou. Muita gente vai lá, vou arrumar um trabalho e é esse período que ganham bem, ou não ganham bem não, que ganham o suficiente, encaixa lá. Só que você vê que falta muita qualificação. Só que uma pergunta, aonde as pessoas vão buscar essa qualificação? Eu pergunto para vocês. Então, o que a gente faz muito é incentivar os empresários a entenderem que às vezes é melhor você contratar uma pessoa com menos experiência do que contratar uma pessoa com muita experiência, com vícios de mercado, comportamental ruim e investir internamente. Hoje a gente está assim, crescendo muito na área de treinamento por isso, porque as empresas Para as entenderam... empresas, no caso. Mas assim, é uma forma que a gente tem de acessar essa pessoa, que quer uma oportunidade. Então a gente consegue, com o relacionamento que a gente tem com empresários e tal, mostrar isso para ele. Essa pessoa, foi o que você falou, precisa de uma oportunidade. E aí, se você treinar, você vai ter ali, caramba, um diamante que você lapidou, que vai estar engajado com a sua empresa, que vai estar dentro do perfil que você quer e fazendo dentro dos padrões que você busca. E uma coisa, assim, que eu acho que é super importante pontuar é que nem toda empresa de food service, né, tem rotatividade. E o que a gente vê de diferente, assim, quando a gente olha e fala assim, poxa, esse restaurante aqui, o chefe tem 8 anos, né, o gerente e tal. Aí a gente olha e a gente fala assim, o que tem de diferente? Né? É a presença, né, da liderança, é o feedback, né, certo ali, ou o gatilho semanal, é o acompanhamento. Quanto mais, assim, o que a gente vê não é só salário. Né? O que retém é uma cultura de empresa forte, é feedback, é acolhimento, é gestão de pessoas. Né? Com as ferramentas corretas e um líder atuante, a taxa de rotatividade é super baixa. O clima de trabalho faz muita diferença. Só que ninguém olha para o clima de trabalho, né? Porque é mais fácil pensar que é o salário. A gente tem clientes que chegam para a Acerta falando assim, eu tenho certeza que a minha rotatividade é o salário, então eu quero pagar mais para poder reter. Claro, todo mundo precisa de dinheiro, a gente sabe que é importante. Só que também tem um outro lado que, assim, se você não tiver um clima bom, se você não valorizar aquelas pessoas, não treinar, se eles não se verem fazendo a diferença, eles vão sair. Às vezes tem um candidato que chega pra gente falando, tudo bem, eu prefiro ir para essa outra empresa para ganhar menos inicialmente, mas eu vou me desenvolver e eu sei que é uma empresa legal. Então, assim, isso também é importante de pensar. Eu acho que os empresários em si já estão pensando nisso, porque não tem outra opção, né? Aquilo, ou você vai ficar na rotatividade investindo ali na folha de entra e sai, que não é o que eles querem, ou eles vão investir nas pessoas, que é o que fazem o negócio crescer. Ninguém faz nada sozinho. Se você colocar lá, eu como empresário tenho uma ótima ideia, se eu não tiver uma equipe legal, não vou conseguir botar para frente. Então, é muito isso, assim, o treinamento ele vem com essa pegada também estratégica e a gente qualifica essas pessoas que querem aprender, mas que às vezes não têm outra oportunidade. Qual seria, então, pegando um lado mais do empresário, como é que você acha que os empresários tenham que se portar nesse momento quando eles vão começar a procurar? Vamos fazer o inverso, já que a gente estava olhando o lado mais das pessoas, o empresário, ele vai abrir hoje uma empresa nova, ou ele vai procurar mão de obra. Como é que ele deve vir para o mercado? O que ele tem que começar a pensar para talvez melhorar essa relação com os futuros candidatos? Ou como é que vocês diriam? Qual o conselho? Primeira coisa, fazer o manual de cultura dele. O que é isso? Quais são os meus valores? O que eu busco, né? Porque quando você define os seus valores, você vai definir o perfil, né? Para você procurar ali, prospectar no mercado. E você também vai olhar para dentro, para falar assim, o que eu tolero, o que eu não tolero. Quando a gente fala de uma contratação errada, é que não está no perfil da marca. Vamos botar isso em exemplos. Uma marca de moda descolada, cheia de tatuagem e tudo mais. E outra toda formal, com mãozinha para trás, né? Que é aquele rosto mais sereno. Se eu inverter, se eu contratar ali,
não vai dar certo. A pessoa vai começar a falar palavrão, ela vai sair e ela não vai ficar uma semana nessa empresa. E aí sim eu vou ter rotatividade. Então, em primeiro lugar, vou abrir uma marca nova. Qual é o perfil que eu desejo? Quais são os valores de marca? Definir um manual de cultura. Feito isso, aí sim, a gente vai selecionar a equipe e aí vai fazer o onboarding, o treinamento dessa equipe, tanto operacional quanto de comportamento, né? De integração, a equipe tem que estar integrada para ter o lançamento. Então, assim, é fundamental você saber o que você quer, para aí sim selecionar, treinar essa pessoa e ela vai estar pronta, né, para o dia a dia. Claro, feedback, reciclagem ao tempo inteiro. Mas eu acho que saber o que você quer para sua marca, e aí eu não tô falando de produto, né, nada disso. Tô falando de experiência, de perfil, de valores de marca. E é isso que vai entrar na avaliação de desempenho, no feedback, se a pessoa vai receber ou não o gatilho. É isso que vai definir toda a sua empresa. É porque acontece muito assim, né? É que as pessoas acham que o óbvio é óbvio pra todo mundo. Às vezes o óbvio precisa ser dito. Então, assim, eu não posso cobrar uma coisa de um funcionário que eu não falei. Ah, Marcela, mas é lógico. É lógico que ele tem que sorrir pra pessoa que entra na loja. De repente ele não sorri na vida dele. Por que ele tem que sorrir ali, entendeu? Então, assim, nunca é óbvio pra todo mundo. Isso foi uma coisa que a gente aprendeu, assim, básico no começo dos nossos treinamentos. Então, treinar é importante pra isso também. Pra depois você poder acompanhar, você poder cobrar. E o que a Lu falou, assim, é você entender o que você quer. Ah, eu quero ser uma marca mais próxima do cliente. Então, um funcionário, de repente, pode tocar no cliente, pode sorrir, pode ser... Ou não, eu quero uma coisa mais distante, mais formal, tal. Então, eu preciso definir para entender o que eu estou buscando também. Porque não existe uma pessoa que seja tudo. Cada um tem um comportamento. E aí, se você tiver isso definido, fica muito mais fácil a seleção, o treinamento. Mas é muito importante treinar, porque ninguém vem pronto. E essa que é a questão. Então, a gente cobra muitas vezes o que a gente não passou, achando que é óbvio para todo mundo. E muitas vezes não é. Uma outra pergunta seria com essa advento da inteligência artificial e vocês falando do sistema de vocês, eu queria que você falasse um pouquinho do sistema que vocês têm e o que isso pode ajudar ou prejudicar no mercado que vocês estão de RH. Olha, prejudicar, assim, eu te falo logo de cara. Aumentou muito mais o trabalho da psicóloga. Porque, assim, se antes eu entrevistava 3, 4 por vaga, agora eu tenho que fazer uma dinâmica de 30, porque eu tenho 5.000 currículos, né? A inteligência artificial é o quê? Como se fosse um robô mesmo. Eu boto a minha vaga ali, automaticamente ela divulga em todos os parceiros, e aí tem várias vagas, né? Isso, tipo, Rio Vagas da Vida, tudo mais. Então, assim, ela vai divulgar em todos os sites, e aí vai chover currículo para mim. E a partir daí começa um trabalho de triar isso, que é a parte quantitativa, beleza, o sistema faz para mim, mas depois tem a parte qualitativa. Eu preciso, né, entrevistar, olhar no olho, eu preciso ouvir o tom de voz, conversar com essa pessoa. Então, o nosso trabalho de seleção, ele aumentou muito. E sabendo que tem faltas, sabendo, né, isso é um funil que vai caindo, eu preciso aumentar ali o meu leque de entrevistas para conseguir mandar. Eu falo que a gente tem uma fábrica, tá? É um processo em série. Uma pessoa convoca, outra tria, outra entrevista. É isso, é o tempo inteiro. Entrega de documentação, agendar a entrevista com o cliente, dia, hora. Isso, assim, é um processo de fábrica. Ah, e falando assim dos treinamentos, né? A tecnologia, ela, claro, que te auxilia. Então, por exemplo, hoje eu faço um treinamento que podem ter 200 pessoas aqui presenciais, ou pode ter também o híbrido que a gente faz. Então, assim, a gente faz muito essa forma remota também, consegue absorver pessoas do Brasil inteiro e é super legal. Só que, assim, a inteligência artificial, a tecnologia, ela não vai substituir o humano. Então, assim, essa coisa de personalizar o conteúdo, de entender, tirar dúvida, de conseguir personalizar, isso aí, com certeza, assim, não vai ser substituído. Ah, você acredita numa pessoa que faz treinamento só online? É isso, eu vou fazer uma faculdade. Talvez não, né? Acho que é importante o presencial. É importante você trocar, é importante você tirar dúvida, é importante você estar ali pro seu network, para você trocar, para você ter experiências diferentes. Então, assim, mesmo usando a tecnologia a nosso favor, que a gente faz muito isso, de forma híbrida e tudo mais, até para conseguir capilarizar esses treinamentos, a gente também entende que o pessoal é muito importante, principalmente na hora de personalizar o conteúdo. E eu acho que tem assim, só para acrescentar, né, um gap grande, porque, assim, treinar pessoas. Então, assim, a IA, ela vai passar o conteúdo. Beleza, mas assim, eu preciso treinar o vendedor para cada
cliente que entra na loja, ele, né? Olá, bem-vindo, tudo bem? Você conhece, né, a loja tal, tal, não sei o quê. Eu preciso treinar essa pessoa, eu preciso repetir a mesma coisa de diversas formas diferentes. Eu não posso achar que eu vou dar o conteúdo, ela vai ler, né, e vai ter um manual incrível debaixo do caixa. Porque isso não vai funcionar. Então, assim, toda essa parte de pessoas, treinamento, né, a liderança de loja, isso é insubstituível. Então, isso que eu ia perguntar um pouquinho. Eu sempre fiquei pensando que com essa mudança, até a mudança híbrida para muita gente trabalhar, que eu depois vou perguntar um pouquinho dessa diferença de trabalhar fisicamente e hibridamente. Eu me pergunto, e vocês devem ter um pouco mais de experiência. Antigamente, o estagiário, como é que funcionava? Você não sabe, você tem que ficar perto de uma pessoa que sabe para começar a aprender. E eu fico até hoje tentando entender, e aí eu vou fazer a pergunta aqui, como é que o pessoal trabalhando de casa, um cara que começou a estagiar, ele vai sugar alguma coisa de uma pessoa. A gente fala muito isso na área de comunicação, que é o quê? Pô, para uma criação e para você subir de nível, o que acontece? Está numa mesa que está todo mundo te puxando para cima. Então está todo mundo tentando acompanhar. Só que quando começa esse trabalho, eu de casa e outras coisas, que aconteceu muito a partir de 2020 por causa da pandemia, como que como é que vocês veem isso e como que as pessoas têm esse nível de absorção de conteúdo? Por quê? Porque eu não estou mais com um cara que era super criador e está do meu lado. Ou eu não estou com o meu chefe que estava fazendo, eu estou aqui olhando para aprender. Eu estou lá, sozinho em casa, tudo bem, fazendo alguma coisa, mas que eu não tenho nada guiado, eu não tenho aquela pessoa para ficar me falando toda hora. Então, assim, como é que acaba funcionando isso, tanto para o RH como para as empresas, porque vocês acabam vendo isso, assim, devem ver isso todo dia. Sim, Então, sim. como é que funcionaria ou como é que seria o ideal? O trabalho remoto, ele vem com vários desafios. Facilita muita coisa, né? Assim, uma pessoa que mora mais longe e tudo mais, sim, mas ele vem com vários desafios. Para quem trabalha de forma remota já é um desafio, porque você tem que fazer gestão do seu tempo, tem os ladrões do tempo, então alguém te chama, outro não sei o quê, você para e tal, aí vai comer coisas de casa. O pessoal né? bater na porta, Bate na porta, não sabe acha que que você tá não tá trabalhando. Eu falei, tô trabalhando, nossa, mas você tá em casa, não tá disponível, porque é isso. Fecha um filho que cai aqui, enfim, vários memes. Tirando isso tudo, vamos supor que você tenha a sua super organização, autogestão, porque a autogestão está super em alta por isso, né? Porque precisa ter. E tudo mais. O que a empresa tem que ter para poder facilitar esse trabalho remoto? Os processos. Quando você fala disso, assim, o estagiário, então vem aqui, repete o que eu tô falando, fica aqui do meu lado e observa. O que a gente vê? O conteúdo, né? O conhecimento fica naquela pessoa e você vai meio que pegando ali. Quando você oferece um trabalho remoto, você tem que ter esses processos definidos para você treinar essa pessoa de qualquer lugar que ela esteja. Então, assim, isso é o primeiro ponto. Tem que ter processo, tem que ter o treinamento já mais formatado, que de repente antes não precisaria, porque você está ali do lado. Sim, isso acontece. Treinando a pessoa, você tem que ter o quê? Indicadores de acompanhamento também. E como é que você sabe se a pessoa tem uma boa produtividade ela estando em casa? É o tempo de horas que ela está em frente ao computador? Eu não acredito nisso. Eu acho que é a entrega que ela vai fazer. Como é que você mensura a entrega se você não tem metas, não tem indicadores, não tem KPIs? Então, assim, eu acho que é muito isso. De você entender, se você quiser oferecer, o desafio é tão grande que você precisa ter isso mais formatado, até para você poder treinar e acompanhar aquela pessoa. Dá para fazer? Com certeza. Mas é uma mudança de cultura. De uma forma geral. Nem todas as empresas estão disponíveis para isso. E o que a gente vê hoje é que muitas empresas estão fazendo o caminho inverso, né? De voltar agora para o presencial, porque justamente não conseguiram fazer esse treinamento, esse acompanhamento de produtividade de maneira híbrida ou home office. Então, mas isso, aí, aprofundando, vamos pegar muita tech, as smart techs e tal, fizeram esse processo de 2020 de achar que dava para controlar todo mundo. Só que é o que a gente está falando aqui, é igual na parte de agência e criação. Por mais que eu faça um processo, eu não descubro do dia para a noite que eu sou um criador. É um processo que tem gente que faz faculdade e não aprende. Então, ele tem um negócio, igual na tech. Eu preciso ter uma convivência, porque são vários problemas. Aí vem uma pergunta, as techs são gigantescas. Você não vê esse movimento de todo mundo entrar num treinamento e tal. Como é que seria, e como vocês, como esse outro lado, veem, elas tiveram que voltar, porque elas eram muito grandes, 5.000 pessoas e tal, elas tiraram, estão quase tirando, tem um movimento híbrido ainda, mas elas tiveram que tirar muito isso, porque você vê que muita gente voava no tempo, quer não fazer,
E ainda tem esse período de adaptação à cultura, que, querendo ou não, uma outra pergunta que eu vou fazer mais para frente, mas estados diferentes, horários diferentes, tudo isso acaba tendo esse um pouco, roubando um pouco esse meio do caminho para as pessoas terem um funcionamento ideal. Nisso aí, vocês têm uma participação conjunta nas empresas em ir aparando as arestas e melhorando isso para dar esse suporte a esse tipo de empresa? Não, isso é muito legal, porque, assim, qual é o nosso papel, né, assim, quando a gente pensa junto? Primeiro, a gente tem que reconhecer sinais. Se um funcionário está ficando com burnout, né, é isso, ou não consegue treinar a equipe à distância, a gente vai reconhecendo as limitações de cada área. De repente, para uma pessoa que tem uma autogestão, uma maturidade e que tenha um trabalho mais mesmo ali, é isso, botar um fone, não falar com ninguém e ficar, de repente, para essa pessoa funciona o online. Agora, mas para treinar pessoas é um desafio à parte, né? Uma parte mais criativa, ou então a pessoa que não sai de reunião. Poxa, então poderia estar no escritório, porque o escritório tem uma leveza, tem um café, tem o almoço, né? Assim, tem algo a mais que às vezes em casa não tem e pesa o clima. Então, qual é o nosso papel? Vamos identificar os sinais do que está funcionando ou não está, como a Marcela falou, os indicadores, e também a parte psicológica, né? Porque pode estar tendo um burnout. O home office aumentou muito a parte de ansiedade, burnout. As pessoas não sabem conversar de forma assíncrona. Então, querem que mandar o WhatsApp que você responda na hora. Só que você está no home office. De repente, você está em outra reunião e a pessoa não está vendo, né? Você pode estar ocupado, fazendo alguma coisa estratégica e saiu do WhatsApp. E isso não foi bem aceito, não está sendo bem aceito. Então, assim, a gente tem que... Não, aqui funciona, isso aqui não funciona, isso aqui vai melhorar. E aí exige flexibilidade, exige indicadores. Senão, é isso. Vamos demitir todo mundo e botar todo mundo no presencial, né? E hoje em dia, a gente vê candidatos desistindo de vagas com salários super altos por ser presencial. Porque querem, né, como benefício, o home office. Ou porque tem filho pequeno, ou porque, não é isso, localização mais longe de casa. E aí, mais uma vez, a gente vê um impasse para a gente administrar a cultura da empresa, né? O estado psicológico dos funcionários e, claro, a entrega. Porque uma empresa sem resultado também é uma empresa falida. Agora, falando do varejo, o desafio é maior ainda, né? Porque como é que a gente vai trabalhar um restaurante? Tudo bem, o que os restaurantes fizeram, o que o varejo fez para se reinventar até por conta da pandemia? Entraram muito com dark kitchen, né, que são os deliveries. Então, assim, aumentou muito. É uma forma da gente conseguir entregar, né, de uma maneira da galera que está em home office, que está em casa, conseguir receber o produto e vender, o faturamento continuar crescendo. Falando do varejo de moda, por exemplo, roupa. Então, assim, é muita venda online, então o e-commerce aumentou muito. Hoje a vendedora, ela vende de qualquer lugar. Ela tem um código de vendedora, então, assim, ela consegue vender, ela está numa festa com as amigas, ela está vendendo, porque ela está lá com o código. Em algumas empresas, as vendedoras online vendem muito mais do que o presencial. Ganham muito mais. E ganham muito mais, porque elas conseguem pulverizar para o Brasil todo e tudo mais. Só que, assim, existe, claro, que alguns serviços, algumas entregas que não conseguem fazer home office, né? Então, assim, tem alguns cargos que a gente não consegue mesmo. As pessoas que trabalham, né, no varejo como um todo fica mais difícil. Então, assim, depende do cargo, depende do setor, depende da maturidade, depende da gestão. Se vai ser uma gestão que já tem essas coisas definidas, esses processos, já tem formas de acompanhar. Então, tem que olhar o cenário como um todo. Pegando o exemplo que ela falou, como é que o WhatsApp influencia no RH hoje em dia? E na dispersão de tempo, nessa vontade das pessoas de terem esse follow-on 24 horas, como é que vocês acabam lidando com isso? E como é que é esse processo aí dentro da história de vocês com as empresas? O nosso WhatsApp é uma loucura. Porque a cada cliente novo, a gente cria um grupo de WhatsApp, porque os clientes não querem mais receber e-mail. Ou até o currículo tem que ser pelo WhatsApp. Então, assim, realmente mudou, porque tem que ser rápido, é o que eu falei, né? Uma seleção que não for rápida, não funciona. Então, tem que enviar pelo WhatsApp, e o WhatsApp é uma bolsa de valores. Fica ali, ó, subindo, descendo, a gente nunca dá conta.
E aí vem todo um trabalho de, ok, vai ficar pitando, né? Vai ter ansiedade, ou ter uma pessoa só para responder o WhatsApp, porque senão você para. Assim, falando da certa, a gente tem uma equipe de atendimento, tá? Não somos Sim. nós, não. Não, claro. Não ia conseguir nem Nem estar aqui daria, falando né? com você. Não daria. né? Então, Vocês assim, têm mais de 500 clientes, imagina como... A gente, por favor, a gente entendeu o que a gente precisa, porque o atendimento também é acho que é o principal ativo da certa, assim. Quantas empresas você tenta falar, não consegue? Você liga, não consegue? Você quer falar, você quer personalizar? Se a gente quer personalizar tudo, a seleção e o treinamento, a gente precisa ter alguém para atender. Agora, falando do WhatsApp, né, que é uma coisa que todo mundo pergunta, como fazer? Porque isso gera muita ansiedade, até psicologicamente falando mesmo, né? Antigamente você recebia um e-mail e respondia quando podia. Agora o WhatsApp, por mais que você fale, não deixa tocar, não vai deixar, eu duvido. Poucas pessoas, tá? O marido da Lu talvez deixe, às vezes demora a responder. Demora 3 dias. 3 dias, não sei como. Eu fico até... Não, mas tem bastante gente. Aqui tem vários. difícil. Hoje em dia o pessoal tira o som. Não, tem vários modelos. É porque tem gente que quer resolver. Por exemplo, eu não vou citar o nome, senão o pessoal vai saber. Mas tem uma pessoa que o WhatsApp dele não pode finalizar o dia com aquelas bolsinhas de não respondido. Impossível. Tô falando, eu não vou dar o nome aqui. Caramba. Mas ele sabe, ó. Um abraço pra você que sempre quer zerar aquele pessoal que fala todo dia. Tá ali. Eu, por exemplo, eu tenho uns 2 amigos que quando ele olha, ele fica maluco. Se eu olhar aqui, a gente também tem alguns grupos do pessoal e tal. E aí, o que acontece? O meu WhatsApp, ele fica, às vezes, com 300 mensagens. Então, assim, é o que você falou. Eu consigo tratar o WhatsApp, na maioria dos casos, como se fosse um e-mail. Então, você vai tendo, você vai respondendo. Claro que se você está aqui, igual ela falou, eu me vi aqui. Às vezes você está aqui, por exemplo, até desliguei aqui, senão ele fica. Você está aqui, aí a pessoa está te mandando. Só que, enquanto você está aqui, a pessoa ligou 3 vezes. Ela não entendeu que se ela ligou e tu não atendeu, tu tá fazendo alguma coisa que ela falou. Ele gerou todo um complexo. Realmente, esse negócio que você falou de responder, tem muito cliente, muitas pessoas que não aceitam. O WhatsApp ajudou a piorar, porque antes, no início, você podia mandar, não via nada. Aí começou aquele negócio de quando você vê, ele vê. E quando você viu, tipo assim, ó, te mandei. Você recebeu 5 horas da tarde. São 8, tem 3 horas que tu não me responde. Então... Porque a gente tem que saber se comunicar pelo WhatsApp, também tem isso. Tem coisas que você não pode falar pelo WhatsApp. E a gente também, assim, é tão doido isso que, assim, às vezes um emoji que você bota, uma coisa assim, pode ser mal interpretada. Então, até falando de funcionário mesmo, de como se comunicar com a equipe, um grupo. Você não vai expor uma coisa no grupo, né? Não é só você botar um recado que você acha que todo mundo vai receber. Então, assim, existem coisas que precisam ser ligação, né? Porque ligação agora é prova de amor. Ninguém mais se liga. Você faz aniversário, ninguém te liga. Agora é só o WhatsApp, gente. Que isso? Se você tem um melhor amigo, ele tem que te ligar, entendeu? Então, assim, existem coisas que precisam ser faladas, pessoalmente. Então, assim, a gente tem que saber utilizar o WhatsApp. Então, existe um curso de WhatsApp de vocês? Vocês já criaram um curso para melhorar a usabilidade do WhatsApp no RH? Dentro do treinamento de comunicação, tem uma parte só sobre isso. Sobre o WhatsApp? Você não pode gerir uma equipe online, né? É isso. Você não pode botar no grupo da loja que o fulano não bateu meta, né? Enfim, a loja não bateu meta por causa do fulano, né? Assim, você está expondo. Então, a gente dá esses exemplos, como esse agora, na gestão de equipe. Que é isso, você não pode demitir um funcionário pelo WhatsApp, você não pode, né? O que você pode, o que você não pode fazer. Isso está dentro do treinamento de comunicação. Porque o WhatsApp ele veio para ficar, né? Não existe mais isso. Na escola do meu filho tem lá uma parte na mochila dele falando WhatsApp, explicando para ele e tudo mais. Que é isso? Hoje em dia é isso. Não adianta você dizer, não me adapto e tal, porque as pessoas, a demanda é muito grande. E pode sim facilitar a comunicação. Só que também pode gerar muita ansiedade na resposta, pode gerar um sentimento de, sabe, insuficiência, porque ninguém consegue responder em tempo real a demanda que você tem. Então, eu acho que é muito de você saber lidar com o WhatsApp, saber como se comunicar com ele. Tem vezes que não dá. Mas você não acha que, às vezes, não é só você saber lidar, é as pessoas saberem lidar com o timing de certas pessoas? É o que vocês falaram. Imagina, vocês têm 500 clientes. Aí chega... Provavelmente, segunda-feira deve ser um dia ótimo para vocês. Por quê? Porque acontecem as coisas na sexta, sábado e domingo. No varejo, eu estou pegando o exemplo de varejo. Varejo, sexta, sábado e domingo, o mundo pode acontecer. Pode ter funcionado tudo bem, vocês estarem super felizes, ou teve vários problemas. Demitiu não sei quem, alguém fez besteira, achou roubo no caixa, não sei o que e tal.
não atendeu direito, problema com o cliente, atendimento, tudo. Aí você acorda na segunda-feira, você olha o seu WhatsApp, 10 horas da manhã, já tem 500 mensagens. Então, como que as pessoas vêm para se lidar com isso? É isso que eu fico me perguntando. E uma outra coisa, você deu exemplo, eu acabei não perguntando. Como é que você lida no RH com as duas pessoas fazendo a mesma função, que no caso você falou, a vendedora online e offline, e uma ganhando melhor que a outra? É porque é comissão, né? É comissão. Não, eu sei. É. Só que você falou, aí a pessoa que está no físico, aí eu tô pegando o lado para encher o saco de vocês. Aham. Eu que tô no lado físico, tô vendendo menos, eu vou falar assim, então eu vou sair do lado físico e vou pro digital. E aí? Acontece muito. Então, só que aí você fica sem vendedor físico. Mas nem todo mundo, primeiro assim, nem todo mundo quer trabalhar Sim. online e nem todo mundo vai ter esse perfil também. Porque trabalhar online é isso, é disponibilidade, é responder o WhatsApp o tempo inteiro e tudo mais. E é mais desafiador mesmo. Porque você receber uma cliente na loja, você tem ali o corpo a corpo, você consegue vender, é mais fácil de você persuadir, de você apresentar. No online, é muito mais difícil, você não tem tanta proximidade do cliente. Então tem gente que nem quer. Tá? E tem gente que realmente, assim, quer, mas tem que se qualificar para alguns pontos. Então, assim, tem função para tudo, tem oportunidade Não, para e todo até o mundo. perfil, né? Tem que investir, né? É isso, investir no Google, investir num Instagram bacana e fazer outras fotos próprias. Então, É isso. é montar uma mini loja. Uma de vocês fala, investir em talentos é investir em histórias? Tem alguém de vocês que fala? Tem um tema... Tem, Eu queria que você me explicasse um pouquinho disso. Qual é a filosofia por trás dessa frase? Isso. Isso é assim, é entender, né? Assim, como é que o talento das pessoas. A gente tem que conhecer as histórias delas e criar vínculo com a empresa. Quando eu falo muito isso, assim, de investir em talentos, é porque precisa engajar. O que retém é cultura, o que tem é vínculo. Vínculo gera satisfação, diminui o turnover, né? Cria uma história na empresa. Se eu tô aqui só para ganhar dinheiro, por R$100 eu vou pro amiguinho do lado, né? Então, assim, quando a gente entende que as pessoas fazem a diferença, que eu acredito em pessoas, é isso, para vender mais, para apresentar para o cliente, um bom sorriso, saber o nome da cliente. Para isso, eu preciso encantar o funcionário, ter histórias com ele e automaticamente ele vai transbordar para o cliente final. Né? Assim, é consequência. A consequência é a venda. No nosso treinamento de encantamento, de técnica de venda, a gente fala, gente, a consequência é a venda. Aqui a gente precisa encantar a equipe, encantar o time, né? Para reter, para criar engajamento, ter histórias, vínculos. Então, poxa, fazer uma integração de equipe, né? A gente tem até esse exemplo no nosso livro. A gente tá escrevendo aqui um livro, né, que são as competências da liderança. E o principal é o quê? Criar essas histórias. O líder, ele assim, vou fazer uma corrida na minha loja de quem vender mais, vou dar R$100. Tá, mas você sabe se isso é importante para aquela pessoa? Ou você vai falar assim, olha, você quer comprar uma bicicleta pro seu filho, você, né? Então, assim, em vez de falar que você vai dar R$100, vou falar assim, olha, eu vou te ajudar a comprar a bicicleta do seu filho. Assim, criar vínculo. Eu preciso conhecer. Né? É isso. Vou sortear um chocolate. Mas você sabe se seu funcionário gosta de chocolate? Mas você não acha que hoje a velocidade é tão grande, você como a pessoa como dono do negócio, ou a pessoa que gere, tudo bem que teria que ter uma pessoa no RH para isso, né? Deveria ter. Mas como é que ela acompanha? Como é que um cara que tem 500 pessoas, ele vai acompanhar? Eu estou pensando no outro lado agora. Imagina eu tenho não 500 pra ele funcionários. fazer Como isso. Então, ele vai fazer com a liderança dele. E a liderança dele vai fazer... no efeito cascata, no caso. Exatamente. Inclusive, não é o RH. O RH, claro, pode montar um calendário de endomarketing bacana. Mas tudo isso é para ajudar o líder a ter admiração da equipe, a conquistar a equipe dele, né? O nosso trabalho, ele não aparece. Não é o RH que faz isso. A gente só dá o quê? Insumo para quem tá no chão de loja. Inclusive, se o RH tiver que falar com o funcionário, tem alguma coisa de errado. Porque é aquilo, né? Assim, não, você vai falar com o RH que ele vai te dar um feedback. Acontece muito isso. Conversa o pessoal com o fica RH. assustado, né? Não, porque você pula também a liderança, né? A pessoa se exime da liderança. Então, assim, eu vou ter que perguntar tudo pro RH, então cadê meu líder? A gente acredita que o líder precisa existir. Marcela, você acha que uma loja dessa vai funcionar sem um gerente? Pode funcionar, mas não quanto deveria, de qualidade. Por quê? Porque precisa ter alguém para receber o funcionário, para treinar, para se comunicar, para dar feedback, para acompanhar.
Porque o acompanhamento, o resultado vem através de acompanhamento. Então tem que ter a liderança. Não é o empresário, o dono, que tem várias lojas, que vai fazer isso. É como a Lu falou, ele vai fazer isso com o gerente, muitas vezes, ou com o supervisor, se ele estiver lá, supervisor das lojas. Mas quem vai fazer esse acompanhamento todos os dias é o líder daquele ponto, é o líder do departamento, do setor, é a figura lá de gestão mesmo. O que vocês acham que falta mais para as empresas brasileiras que transformem o RH em mais humano e mais inovador? Qual o caminho que vocês acham? Eu acho que, assim, isso é a parte principal, tá? DP não é RH. Quando a gente fala o RH é humano, é porque não é ele que paga a conta, não é ele que, né, assim... existe um departamento pessoal que, sim, tem toda a parte de benefícios, né, de pagar folha e tudo mais. E o que o RH faz? O RH, ele desenvolve pessoas, ele procura talentos, né? Toda a questão do RH é criar ferramentas para auxiliar na comunicação, na liderança. E para isso, como é que ele vai ser mais humano? Treinando, ensinando, né, a empresa a funcionar, pensando na cultura de marca. Isso é fundamental. Então, assim, vamos criar um processo de avaliação de desempenho na empresa. Por que serve isso? Nada mais é do que ver se os funcionários estão de acordo com os valores que a empresa valoriza, né, que a empresa acredita. Então, assim, o nosso trabalho para se tornar mais humano assim, o comportamental é mais importante que o técnico. E acho que tem um ponto importante que é valorizar o RH. Né? Que assim, é dar voz ao RH. É deixar que o RH consiga ser estratégico. Porque quando você coloca o RH só na parte operacional do dia a dia, a pessoa não vai ter nem tempo de repente, falar com o funcionário, de entender uma oportunidade, né? De entender que, poxa, o problema aqui desse departamento, na rotatividade, é a questão da integração dos funcionários. Ou, às vezes, assim, numa loja, você vê que tem uma rotatividade muito grande, que o problema está em uma pessoa que está ali contaminando. Então, isso tudo, esse diagnóstico, ele leva tempo. Então, assim, investir em RH humano é investir em tempo também para a gente conseguir trabalhar de forma estratégica e não só operacional. Isso hoje é difícil dos empresários entenderem, não é? A maioria não tem nem departamento de RH. A maioria é só DP. E aí o que a gente vê? Um gerente geral fazendo esse papel, um supervisor de loja. E aí que a gente Mas você acha que né? isso é uma falta de embasamento dos empresários daqui ou foi uma fórmula de cultura que o Brasil criou e acabou atropelando não ter o RH? Eu acho que assim, o DP é aquilo que não... É a contabilidade. Né? Então, assim, Não operacional pode não pode faltar. Tudo que é estratégico tende a ficar em segundo plano na nossa vida. Tá? Quando você vai fechar lá, você fala assim, o que é urgente, o que é importante? Eu gostaria de... Mas não é tão importante, então vou deixar pra lá. Eu gostaria de aprender, sei lá, tocar violão, mas não é uma coisa urgente, é uma coisa importante, estratégica, vou deixar pra amanhã. Então a gente sempre procrastina. Tem esse pensamento, sim. Só que aí, o que as pessoas entendem? Quando dói no bolso... Quando você entende que a rotatividade está atrelada a esse RH estratégico, quando você entende que você só consegue fomentar uma cultura na sua empresa se você tiver um RH estratégico, você começa a investir. E aí a gente entra nesse ponto, assim, a pessoa geralmente escolhe terceirizar muitas vezes, com uma consultoria e tudo mais, esse produto, porque é alguém que já tem essa especialidade, é alguém que já consegue fazer esse tipo de treinamento. E muitas vezes a pessoa pode até ter um RH bacana, só que a gente trabalha junto com eles, trazendo esses insumos, né, esses produtos que vão o quê? Facilitar o dia a dia do RH também, não só das equipes. Você acha que... Aí agora uma pergunta para as duas. Você acha que esse movimento todo... Aí eu vou fazer uma pergunta bem específica. A Reserva e a TT Burke que vocês atenderam, elas demonstram bastante isso externamente. Você acha que isso foi uma das influências para elas crescerem do jeito que elas cresceram? A Reserva até cresceu mais, ficou gigantesca. O TT está crescendo, o Deco teve aqui, um abraço para ele. Eu vi. Ele teve legal. aqui, participou num podcast. E aí ele contou que eles estão cada dia mais expandindo para nacional, ele viaja muito. Então, assim, você acha que isso influenciou muito para esse tipo de empresa, para eles, no caso? Porque, assim, a Reserva, se você for olhar o que ela era e o que ela virou, é difícil alguém acreditar que ela ia acontecer nesse nível. E, assim, pode parecer lento, mas ela foi muito rápido pro tamanho que ela ficou. Você acha que esses pontos que vocês falaram acabaram ajudando muito isso?
Com certeza, cultura. E até assim, o TT é o nosso cliente, a gente está até agora abrindo a nova loja do Recreio com eles. E o projeto do Encantador, né? Que foi o nosso maior case, né? Que a gente montou ali e treinou esse perfil, né? Para atender as lojas, né? Para conseguir explicar o cardápio no salão de vendas. Então, assim, o TT é nosso cliente até hoje e a gente tem um carinho gigante pelo Deco ali, para todo mundo. E falando dessa questão de É. cultura de marca, acho que a Reserva, ela entendeu isso muito cedo. Isso que alguns empresários demoram anos para entender, ela já viu como um investimento assim, importante desde cedo. Então, assim, até quando a gente começou lá atrás, que não tinha... Quando eu entrei na Reserva, e o Rony vai poder te falar isso, não tinha RH, né? Tinha uma pessoa do DP, tava ali, eu lembro perfeitamente, enfim, e era aquela coisa, Marcela, precisamos de um RH. Então, eu acho que ele já tem uma mentalidade, assim, muito de empreendedor, de pessoas, humanizado, que favorece. Então, ele já entendeu isso desde o começo. Quero crescer, preciso de pessoas, logo preciso de um departamento de gente. Então, eu acho que isso facilitou muito. Por quê? Porque as pessoas falam muito assim, eu quero criar uma cultura na minha empresa. Eu sou um empresário que eu preciso... Como é que a gente cria uma cultura? Primeiro, a gente define qual é essa cultura e depois a gente fomenta todos os dias. Ninguém faz uma cultura onde as pessoas são engajadas, gostam de trabalhar com você e todo mundo fala sobre isso de uma hora para outra. Mas a gente precisa começar. Então, acho que isso favoreceu muito, assim, essa mentalidade da Reserva e também, claro, do TT, porque veio muito através disso, de valorizar as pessoas mesmo, de entender que é importante por tudo. Por ser uma empresa humanizada, porque a gente quer reter os funcionários, porque a gente quer pessoas apaixonadas pela marca e, claro, que isso vai transbordar para o cliente também. Então, acho que já favorece, com certeza. Não, eu peguei esse exemplo porque no TT eu vi ele falando, mostrando nos stories, o pessoal compartilha muito. É um caso de uma menina que mudou de área, mas ela foi evoluindo e ela foi passando nas áreas e A todo gente mundo contratou acompanhava ela. Eu não vou lembrar o A nome. gente contratou, Thaís, é o nome dela. Então, e ela começou quando era assim, estava grande, ela foi melhorando cada dia que passa. Na Reserva, você via o Rony fazendo isso todo dia, com o discurso dele que acabou pegando em todo mundo. Um outro exemplo que eu vou dar aqui, que eu também vi que acabou virando um case gigantesco, é o João Adib da CIMED. Ele transformou a empresa dele, que era um case normal, que é uma farmacêutica. Tudo bem que eu li a comunicação, que é um dom do Rony, que eu também acho que acabou ajudando muito. Ele pegou a comunicação, mas ele pegou esse lado de valorizar o funcionário, de você fazer parte, a empresa só crescer por causa de você. Só que você pega eu acho, vendo muitas empresas que eu vejo, eles são a minoria no mercado. Por mais que a gente esteja caminhando por um momento que as pessoas... aí eu vou perguntar para vocês, existem as pessoas que fazem e as pessoas que dizem que fazem. Que aí tem empresário que fala assim, ele chega aqui, eu faço isso, mas ele não tem aquele processo da cultura todo dia. E tem a galera não, que todo dia tá fazendo isso. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho mais disso aí e como isso, para a gente dar uma visão para quem está acompanhando, quem é dono de empresa, como isso pode melhorar esse outro lado que você está falando. E até, assim, educar um pouco também, que eu acho que falta, o dono da empresa. Porque é o que você falou, parte de um ponto que não adianta embaixo querer tudo se o dono não consegue enxergar que precisa de uma cultura, precisa dessa mudança de vir de cima para baixo. Sim. Então, eu acho que assim, primeiro é entender isso, valorizar pessoas, entender que a gente precisa das pessoas. Uma outra coisa que o Rony entendeu já desde cedo, a gente no varejo, né, é que ninguém vem pronto mesmo, então a gente precisa treinar, beleza. Visto isso, vamos montar um centro de treinamento, vamos montar um RH que consiga fazer isso, né, junto com o gerente da loja e tudo mais, para a gente conseguir promover internamente. Então, por exemplo, quando você fala dessa pessoa do TT Burger, a gente sabe quem é, que é a Thaís, possivelmente, o Deco não tá aqui, mas ele iria com certeza concordar. A Thaís, por exemplo, ela começou como caixa de loja, a gente contratou, e hoje em dia é uma menina ótima e tudo mais. Mas ela não vem pronto, como ninguém vem. Então, o que a empresa teve de disponibilidade? Desenvolver. Então, assim, nem todo empresário tem essa disponibilidade, é isso, fala que tem, mas na prática não tem, de treinar pessoas, de desenvolver. Porque, na realidade, muita gente acha isso mesmo. De repente eu contrato até alguém mais caro um pouco, mas que venha pronto de outro lugar, porque eu não tenho tempo de investir. Investir em treinamento não é você perder o seu tempo, é você conseguir investir no seu maior ativo. E aí você consegue promover internamente, você consegue gerar essa cultura mesmo, de todo mundo falar a mesma linguagem e tudo mais, mas é dessa forma, investindo em pessoas. Aí a gente volta lá no
primeira coisa que a gente falou, né? Que é isso. Precisa criar quais são os seus valores de empresa, né? Para poder prospectar pessoas no perfil. No caso do TT, a gente até sabe, ali, eles são apaixonados. São pessoas ali que estão... Não, tem um Instagram que é interno, Loucos. que é só pro Loucos. pessoal. Qual é o nome? Loucos pelo TT, Isso né? aí. Loucos Aí, TT. quando ele veio aqui, eu perguntei. Ele falou, não, ali todo dia a gente se fala, tem isso. Então, assim, aí eu vou fazer uma pergunta antes de você terminar, para mim não perder o raciocínio. Tudo bem, concordo com você, mas aí vou pro pensamento empresário de novo. Eu faço, dou o treinamento. E aí? Aí a pessoa vai para outra empresa. E aí? A gente... Não, eu tô sendo o outro lado da mesa, que é o pensamento do empresário, que eu também já tive várias conversas. Eu falo assim, porra, por que a gente não melhora esse funcionário? Aí o cara, porra, mas aí ele fica 1 ano e vai pro outro lado. Ele vai ficar 1 ano melhor, né? Com você, te dando um resultado muito melhor do que ele daria. Então assim, esse é o pensamento a curto prazo ou a médio e longo prazo. Porque tudo é um risco. Você pode investir, sim, em treinamento e a pessoa sair. Mas ela vai sair falando bem de você, ela vai sair indicando para outras pessoas para trabalharem com você. Ou ela pode sair, né, enfim, igual a que ela entrou e vai procurar outro lugar. Tudo é um risco no ramo empresarial. Mas quando a gente pensa a médio e longo prazo, a gente tá o quê? Eu vou melhorar a minha experiência de clima de trabalho, eu vou melhorar a minha experiência de clima com o cliente, eu vou vender mais, né? Tem um cliente nosso que liga pra gente e fala assim, Luana, faz de novo aquele treinamento lá que aumenta o PA, que é o pedido por atendimento. Aumenta o faturamento da loja. Porque a gente faz o treinamento e aumenta. Mas é isso, se não tiver ninguém acompanhando, ali, cobrando o tempo inteiro, vai cair de novo o índice. Então, assim, a gente tem que o tempo inteiro essa comunicação, né, assim, essas competências. Por isso que o líder de loja tem que ser o nosso melhor amigo. Não é o RH que passa lá, o supervisor que visita a loja 1 vez por mês. Não é a pessoa que está perto do funcionário que vai fazer reter. E só para complementar, tem uma diferença muito grande entre palestra e treinamento. Porque você não vai aprender de uma hora para outra uma coisa nova. Então em uma aula de violão você vai tocar pra caramba? Cara, quem dera, vai fazer calo, você vai desistir, você vai falar, não é pra mim, aí você vai tocar de novo, daqui a pouco você tá tocando super bem. Então assim, o treinamento, que é o que a gente faz, é todo mês, e a pessoa vai melhorando a cada dia. Então não adianta achar assim, você vai fazer algo pontual, pode até ser, porque é isso, a gente vai motivar e tudo mais. Mas o treinamento, ele é algo perene, ele é um curso, ele é uma faculdade. Que muitas vezes a pessoa não tem tempo, não tem valor, não tem dinheiro mesmo para investir num treinamento, e a gente consegue qualificar essa pessoa. E aí você me fala, qual é a garantia que tem da pessoa ficar comigo 1 ano? Sabe? Eu posso falar vários exemplos de pessoas que vieram pra gente treinar. E assim, pessoas que vieram assim, Marcelo, olha só, eu sou ator, eu não quero trabalhar em loja, eu não quero nem crescer aqui, mas assim, o dono de empresa me mandou vir fazer o treinamento, beleza. Vou fazer. E hoje em dia tá lá, supervisor, se destacando, a gente fica super orgulhoso de ver que cresceu na empresa, porque às vezes a pessoa se descobre ali dentro também. Então assim, o que você pode fazer como empresário? Treinar. É isso que você vai ter como retorno. Se a pessoa vai ficar com você 1 ano, com certeza muito melhor. 2 anos, 3 anos, ou vai ficar 10 anos, como o caso desse garoto que eu falei, que tá há uns 15, a gente não sabe. Né? Mas assim, eu acho que treinar é sempre o melhor caminho para você conseguir ter esse resultado também financeiro também. Uma outra pergunta, quais foram os maiores obstáculos que vocês enfrentaram como empreendedoras mulheres começando em 2013, que era um tipo de visão, e como vocês enxergam o cenário hoje, está totalmente assim diferenciado daquela época para agora? Empreendedora, mulher, mãe, brasileira. Eu acho que os desafios são muitos, né? Assim, e a gente sabe que a nossa roda é sempre muito masculinizada, mas ao mesmo tempo, eu acho que a gente sempre falou ali de igual para igual, sabe? É isso, sempre foi para um lugar mais estratégico, né? Até quando começava assim, você vai fazer o RH todo aqui dentro? A gente não faz, a gente não é terceirizada, né? Então, assim, vai muito do posicionamento. A gente aprendeu muito, assim, a pulverizar também. É isso, em vez de ter uma conta muito grande, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer um treinamento com você, eu vou fazer uma seleção com você, né? E a gente consegue também ter bons clientes bacanas e uma equipe também mais robusta, para a gente conseguir ter esse crescimento sustentável.
Agora, sem dúvida, né, o desafio da licença maternidade que não tive, né, e tantos outros, viajar, ABF, né, stand, e tantos outros desafios. Existe uma mentalidade do empresário que fala assim, as meninas do RH. Que é uma coisa que a gente nunca quis estar nesse papel. A gente nem tem assim, muito esse perfil, sinceramente, para ser a menina do RH. Porque não é, a gente não é a menina do RH. Porque quando você bota assim, fala com a menina do RH, parece que você está falando com, assim, com uma pessoa operacional. E quando a gente entra, por exemplo, numa mesa e começa a debater assuntos e a gente traz conteúdo, acho que essa questão do feminino que aparece, óbvio que é uma diferença, meio que iguala. Foi o que a Lu falou, a gente consegue falar com os nossos clientes igual para igual, sem nenhuma dificuldade. E lá atrás, de repente, há 12 anos, se eu pudesse olhar a Marcela 12 anos atrás, eu não sei também, sabe por quê? Porque a gente veio de uma escola muito boa que é a reserva. E na reserva a gente tinha muita liberdade para falar. E a gente nunca se sentiu menos porque era mulher, nada disso. Claro que tem o desafio. Então, por vir dessa escola que você pode falar, que você pode se empoderar e tudo mais, a gente sabe que tem esses desafios do feminino no mercado, que a maioria dos empresários é masculina mesmo. Mas como a gente já teve esse embasamento muito forte numa empresa onde a cultura é isso, você pode falar, você pode trazer ideias, acho que isso também trouxe essa força pra gente. A Luiz Helena Trajano, ela tem uma fala muito boa, né? Que ela fala que só 4% das empresas são geridas, né? Ou fundadas por mulheres. Desses 4%, se eu não me engano, 3% é de herdeiras. Só 1% foram mulheres que realmente fundaram empresas. Então, assim, a gente sabe que a gente tá ali na minoria. E dentro desse número ainda tem mulheres mães. Existe, como a gente falou, assim, empreender por oportunidade. Não estou fora do mercado de trabalho, né? Tem filho pequeno, não consigo mais ter um regime CLT. Então, a pessoa vai empreender para ter uma carga menor. E tem o empreender por oportunidade, que eu vou trabalhar maior, mais do que... e vou ter uma equipe maior. Porque tem isso, né? Se deixou de ser CLT para ser mais flexível, não sei aonde, tô achando essa flexibilidade. Não, mas até isso agora. só fala quem tá no CLT. Quem tá no CLT. Porque não tem, assim, a gente é isso, quando a gente entra numa oportunidade, a gente quer absorver a oportunidade. Então, mas é isso, assim, eu acho que a gente foi meio que se adaptando também. Claro que tem as dificuldades, a gente já passou, por exemplo, por situações de só homem na mesa e falar, pô, a empresa acerta, como vocês estão grandes, cresceram muito rápido e tal. Quem é o dono da empresa? Já aconteceu isso. Mas, assim, a gente consegue contornar bem e eu acho que depois que a gente ganha a confiança do cliente, a gente consegue, essa igualdade. Não, aí é o que você falou. Depois de um tempo de relacionamento, de empresa, vocês viram uma simbiose. Até pela área que vocês trabalham, é uma área sensível, querendo ou não. Eu ficaria ali entre o dinheiro e vocês, né? Tá ali na dificuldade, para saber quem é mais simbiótico. Porque se vocês performarem bem, é o que você falou, você tem menos giro, menos azucrinação, que é hoje, quando você olha o lado do empreendedor, do empresário, todo mundo, da empresária, de tudo, você quer menos problema. Então, é o que você falou, você vai balizando isso. Agora, pegando um pouquinho o mercado do RH e do recrutamento e tudo, eu queria que vocês fizessem como é que está esse ano e como é que é a expectativa de vocês para o ano que vem. Então, a gente veio de um ano, com taxa de desemprego, né? Eu sempre falo, Sorocaba, Jundiaí. Nossa. Pô, Jundiaí é muito bom, um lugar muito bom. É muito bom, mas para contratar... É ruim? É super difícil. Com essa qualidade e tudo mais, talvez... Pô, mas o pessoal diz que tem um dos mas- maiores IDHs do Brasil, Por isso que Jundiaí. é difícil de contratar. SG, vendedor, Cargos mais operacionais. Sim, sim. Né? Fica mais atendente difícil. de loja. Exatamente. Porque ninguém quer ser, né? Todo mundo já tá com salário por exemplo, bom. São Paulo, capital, vem gente do Brasil inteiro para trabalhar ali. Então, a demanda a oferta é muito maior, né? Então, assim, seleção é isso, é um carro-chefe, né? Assim, a gente viu abrindo o ano muito bem. E aí, agora, que eu acho que, né, com taxa aí de 15% de inflação, juros e tudo mais, a gente tá vendo mais treinamento. Acho que isso é uma coisa também que a gente viu ao longo aí desses 12 anos. É sempre assim, se tiver alguma quedinha, então vamos aproveitar quem entra na loja, vamos vender melhor e vender mais e vamos reter, né? Então, assim, eu acho que o treinamento também é algo muito forte. Porque você pensa na estratégia quando dói no bolso, né?
Quando você, o faturamento não tá tão bacana, você fala assim, opa, tem que qualificar quem eu tenho aqui. De repente, eu vou reduzir um pouco a minha equipe, mas eu preciso de mais qualidade na entrega, porque quantidade não é qualidade. Às vezes tem uma equipe, por exemplo, numa loja com 20 pessoas, você reduz para 15, mas aquelas pessoas, aquelas 15 muito boas, treinadas, desenvolvidas, vão entregar um resultado muito maior. Então, isso quando você fala assim, entre investir na estratégia, que somos nós, e doer no seu bolso, o empresário ele começa a ver o retorno financeiro muito rápido. Então, ele começa a querer investir mais. É isso que a gente vê. Ele entra só na seleção. Vou fazer só seleção com vocês. Aí ele vê que selecionando melhor, ele tem uma rotatividade menor. Então, é isso. Menos Sobra mais apreciação, dinheiro. sobra mais tempo pra ele também, que ele não tem que entrevistar um monte de gente. Ah. Ele fala, opa, gostei. Agora eu quero qualificar. Aí ele vê que fazendo um treinamento bom, ele aumenta o faturamento da loja dele. Opa, gostei. Então, assim, também tem uma questão de retorno financeiro que é importante. Não é só a humanização das pessoas, nem nada disso. Isso também traz um retorno financeiro quase que imediato pro empresário que busca também. Olhando para trás, qual foi o momento decisivo que consolidou a Acerta como uma referência na área de conectar talentos e organizações? Como é que vocês, o que vocês veem disso? Conectar talentos e organizações é recrutamento e seleção, né? Eu acho que isso aí é o tempo inteiro. Agora, eu acho que onde a gente ampliou é quando a gente pegou rede nacional. Porque a gente começou no Rio de Janeiro, muito presencial, muito ali. E aí, eu acho que quando a gente ampliou isso, né? Assim, hoje nós somos o RH do Grupo G4 Educação, nós somos homologadas, atendendo todas as empresas de todo o país. A gente atende, é isso, né? Acho que... E foi o quê? Depois da pandemia, né? Por exemplo, na ABF, né? A gente trabalha, participa de toda a ABF, falando da área de gastronomia, né? Rio e São Paulo. A ABF, a gente é muito assim, a gente tem essa homologação dentro das franqueadoras, e qualquer franquia do Brasil inteiro, então Juazeiro do Norte. Abrimos que Espeto não tem nem Carioca em internet Juazeiro direito do naquele Norte. ponto, mas tá lá, a gente vai contratar. Então, assim, a gente ampliou muito, assim, atendendo o Brasil todo, com certeza. Acho que foi... E fora do Brasil Ó, também. você acabou de falar um que eu vou perguntar. O G4 Educação. Ele tem a mesma... Parece que ele tem o mesmo estilo de cultura Sim. da reserva. De resultado. Assim, não só de resultado, de tentar impulsionar as pessoas, pelo que eles vendem, tá? Como sempre, eu não posso falar, eu não vivo internamente. Mas eles demonstram que eles dão aquele pump no vendedor e no pessoal para trabalhar mais. E eles demonstram que o pessoal não reclama tanto de trabalhar mais desde que ele atinja um método. Você vê muito assim, estamos tocando sino 11 horas da noite. Isso hoje em empresa, é o que vocês estavam falando. Tem muita gente procurando uma menor carga de trabalho e mais facilidade, ou melhor. Então, assim, eu acabo vendo que tem em algumas empresas com uma cultura um pouco mais forte, que é o que você está falando, eles acabam tendo uns gatilhos que acabam trazendo essa parte de faturamento maior. Que eu vejo eles falando o tempo todo dessa cultura de... Eles têm negócio de equipe, de tocar o sino, de bater meta, de não sei o quê. O que a gente fala, né, é a cultura de vamos comemorar, vamos reconhecer e botar sempre aquela cenourinha ali a mais pro vendedor bater a meta, né? Se a gente tá falando de varejo, é o que o varejo faz o tempo inteiro, né? Assim, na reserva, toda meta batida tem que ser comemorada, né? Assim, e aí, quando a gente fala de pessoas, tá? De RH, é mais do que dinheiro. É cultura, é clima de trabalho, né? É o objetivo comum, é dar foco. A gente tem um gráfico que eu adoro, né? Que a gente fala assim, qual é a questão do seu funcionário? Todo funcionário que você olhar, você assim, qual é a questão? É vontade, é foco ou é capacidade técnica? A capacidade técnica, a gente ensina, né? O foco, a gente dá. Que é isso, bater o sino, o balão e tal, a gente dá o foco. Agora, a vontade, não tem como. Se ele não quiser trabalhar com a gente, se ele não tiver afim, né, ele não tá fora. Então, a gente sempre mostra isso para você avaliar a sua equipe, para saber se é parte técnica, vamos treinar, se é foco, treinamento comportamental, meta, vamos lá, botar visual, como é que a gente pode melhorar. Agora,
Se ele não quiser, se ele não tiver afim, aí não Acho tem que assim, jeito. tem que ter reconhecimento. Ou seja, a pessoa é isso também, assim, você foi o melhor gerente, você foi o melhor vendedor, ainda mais hoje, né? Que tira foto, bota lá no Instagram, aí todo mundo curte, aí tá. Porque tem isso, né? É pra mim e pro outro. Não, sim, por isso que eu perguntei, porque eles mostram o pessoal comemorando, bandeira. Tem um negócio lá de 3 semanas. Eu vi um negócio que, assim, se você, durante 3... Eles fizeram quase que um negócio com o UFC. Tu perde 3 vezes, tu é expulso. Lá não é ser expulso, mas você tem 3 níveis. Você bate meta 3 vezes, você vai subindo e tem um super bônus, mega bônus, sei lá o quê. E se você não bate, você vai descendo e 3 meses sem venda, evapora. Eu não tinha isso, Não, não. não. Ah, tá. G4 é educação. tá. G4, reserva não. A reserva ele tinha um jeito mais de acolhedor de pai, parece. Ele formar um grupo que mais trabalhe por ele. coeso. Lá ele tem lá eu vejo na venda do G4, por isso que eu estou perguntando aqui, ele tem esse lado da cultura do G4 de só que ele bota aquele negócio de assim, galera, vamos bater meta, vamos fazer isso. É o que você falou, o sino, estoura o balão, dá não sei o que, viagem, mas se o pessoal não alcança, ele dá uma apertada. Cada empresa vai ter a sua forma ali de... A sua cultura, a né? sua cultura. É o que eu falo. Primeiro passo, qual é a sua cultura? Na certa não é assim, porque as nossas consultoras, elas também, né? A gente tem meta por vaga fechada, tempo de vaga fechada. A gente tem aqui também, né? Assim, A cenourinha. a gente tem, todo ali. Ó, qual é o tempo dessa vaga? Por que não fechou? Passa para outra consultora fechar. A gente faz isso, a gente faz balão, a gente comemora vaga fechada, tem o sino também. Tem que ter, né? Tem que ter. Mas assim, é o reconhecimento também, acho que o plano de carreira retém muito, assim. Né? Como a gente começou falando, assim, tem vários cases que a gente pode falar da reserva, do TT e tudo mais legais, de pessoas que entraram, às vezes, sem saber nada, foram desenvolvidas e hoje em dia tem um cargo super legal na empresa e tal. Então, assim, essa visibilidade que você pode crescer na marca é muito importante. Mas tem que treinar, tem que acompanhar para conseguir oferecer isso também para quem entra. E na nossa cultura, assim, pelo menos, né, no meu ponto de vista, se a pessoa também não tá fechando vaga, vamos conversar, vamos dar feedback, vamos entender se é alguma coisa pessoal, né, e tudo mais, para redirecionar. Como que vocês equilibram inovação e propósito no mercado de recrutamento, que muitas vezes ainda é muito burocrático? Então, inovação é a palavra do recrutamento hoje, porque cada vez mais é mais automatizado, é mais plataforma de divulgação, é robô divulgando vaga. Eu tenho clientes no interior, Maringá, Ingá, e que falam, né, assim, Luana, como é que eu que moro aqui não consigo fechar e você fecha? Eu falo, gente, porque é inovação, é IA, isso aí. Todas as plataformas hoje, o que a gente vem discutindo, né, assim, cada vez mais, é a inovação no recrutamento e seleção, que mudou completamente. Hoje em dia, se eu pegar um avião e for na cidade, eu vou ficar lá parada, porque né, cada um tá na sua casa mandando pelo celular o seu currículo. Agora, eu acho que o nosso diferencial é o propósito, é o atendimento humanizado para o candidato, é vender a vaga do cliente, mostrar o Instagram, o site do cliente. Se eu não vender a vaga para o candidato, ele vai faltar, né? E tem uma questão também, assim, do propósito, que é o poder de escolha, né? Então, por exemplo, você tem que ir para uma empresa que você acredite nessa empresa. Então, assim, se for um produto, sei lá, que você não acredita, que você não gosta, você não vai vender. O vendedor não vai vender, sabe? Assim, por exemplo, se eu não sou Flamengo, vou trabalhar na loja do Flamengo? Não. No caso, eu sou, mas se eu não fosse. Então, assim, cada um, né? Porque não, acho que nem deve poder, né? Não, eu acho que tem muito caso. Deve ter. ter caso. Assim, na loja eu não posso te falar, mas no clube eu já vi vários casos das pessoas não trabalharem no clube e não ser, porque é difícil. Com certeza deve ser. No clube, sim. Na loja eu acho mais difícil, porque vai estar lá, compra aí uma camisa. Não sei o que, aí você não é Flamengo ou qualquer time, no caso. Eu amo, realmente realmente é difícil. Agora, se você for apaixonado, você pode não ser nem um bom vendedor, mas vai chegar alguém e falar, nossa, a camisa vale muito, super em conta, carésima. A gente inaugurou um restaurante aqui na Tijuca, que tinha que gostar de cachorro, porque era um pet shop dentro do restaurante, né? Então, assim, tinha que saber de vinho. Então, esse realmente é um caso que você deu, que é um exemplo. Você pega uma pessoa que não gosta de cachorro, ela não teria condição nenhuma, zero. Isso. Exato. Zero, porque vai estar lá, o cachorro vem e tem gente, não quero não, sai daí.
É isso, aquela loja de gato, café gato, sei lá. Pô, Eles vieram aqui também. eles vieram aqui, que legal. Estão crescendo pra caramba. É né? porque a gente tem aqui o GS Pod e traz as franquias, e traz os franqueados, ou os master franqueados, ou os donos, e eles comentam um pouco desse mercado. Por isso que a gente acaba tendo essa elucidação de vários clientes, fora o que a gente vê passando aqui. Agora, imagina no nosso caso. A gente tem que contratar um atendente que gosta de gato, não pode ter alergia, não pode ter nada pra trabalhar numa... Então, eu fico pensando que realmente o que você falou, por isso que eu perguntei, porque hoje tem muita empresa de contabilidade, RH, que acabou agrupando, que ela trabalha ainda, vamos dizer, 50% com o pessoal de 10, 20 anos atrás. E tem muita gente de lá que não olha para essa novidade, essas coisas de atender. Ela ainda olha de, pô, vamos marcar. Eu dei o exemplo aqui, porque essa empresa que eu te falei é aqui perto de Jacarepaguá, aqui onde a gente está, perto do Parque Shopping. Um abraço para todo mundo do Parque Shopping Jacarepaguá. E aí, o que acontece? Eles marcaram na sede, que é uma loja grande, e dessas 100 pessoas, uma chegou para a entrevista. Uma pessoa. E o dono, assim, a pessoa que lida lá, ficou assim, pô, não é possível. Não é possível. A gente tem 20 pessoas aqui procurando 20 vagas e uma pessoa foi lá para poder fazer. E é o que você está falando. Às vezes eles não pegaram qualquer currículo ou pegaram e não tinham uma triagem. E olha que é uma empresa muito grande. A gente, assim, claro que a gente tem falta, acontece e tudo mais. Às Sim. vezes a pessoa no meio do caminho da entrevista foi para outro lugar, ou então a gente parece que se perdeu, enfim, não sei. Não sei. Mas para algumas regiões dá vontade de contratar uma van para garantir, mas enfim, se for o interior. Mas o que a gente vê é que, assim, quando a gente já fala sobre a vaga, a gente vende o cliente, a gente fala da oportunidade para o candidato, a chance dele faltar é muito menor do que você só ligando ou só mantendo esse primeiro contato. Então, por isso que a gente otimiza o tempo do empresário, né? Porque ele vai entrevistar pessoas que realmente gostem, que estejam disponíveis e tudo mais. Se vocês pudessem dar um conselho para jovens empreendedores que querem entrar na área de negócio de desenvolvimento humano, o que vocês falariam? Conhecer seu time, formar o seu time, saber também um autoconhecimento, saber o que é importante para você. Porque também não adianta você crescer a qualquer custo, né? A empreender. Então, assim, o que vai te fazer feliz? Eu acho que esse primeiro ponto é fundamental. Conhecer você mesmo, suas principais competências, saber o que você quer, o que vai te fazer feliz. E aí, em seguida, formar um time forte, alinhado com esse engajamento, com esse propósito, para seguir. Porque mercado tem. Eu acho que complementando é saber o que você é bom. Esse que é o ponto. Assim, o que você faz muito bem dentro do que você quer abrir, enfim, do seu negócio. Porque a partir dali, você vai conseguir entregar para o seu cliente também. E aí, como a Lu falou, assim, é ter uma equipe, porque a empresa ela não pode ser Marcela e Luana. Ela tem que ser para além da gente. Né? A empresa ela tem que rodar, porque eu vejo muitos empresários, claro, quando você está no negócio e tudo mais, tem a visibilidade melhor, o negócio flui melhor e tal. Só que eles têm que valorizar tanto a equipe deles e investir tanto numa equipe que rode sem a presença deles todos os dias, por O exemplo. pessoal diz que quem não faz isso é escravo do próprio negócio. É isso. Ou do próprio tempo E não e tudo consegue mais. crescer, não consegue delegar. Por né? exemplo, quem tem um restaurante só. Então, eu sou a dona de um restaurante, que eu sou, sei lá, cozinheira, você fica no caixa, meu filho serve a mesa. Eu nem preciso de um RH, eu não preciso de uma consultoria. Porque vai dar certo, claro, a gente está ali. Quando que a gente precisa, e aí vem o cliente pra gente. Nosso perfil de cliente é aquele que está crescendo, porque justamente precisa isso. Eu vou abrir novos pontos, eu vou precisar de mais gente, e aí sim não vai depender só de mim. Porque o cliente não vai passar só por mim, porque eu não vou conseguir dominar todo o produto, e aí no próximo ponto tem que ter a mesma qualidade de atendimento, de produto, enfim, de uma forma geral, de experiência. Uma outra coisa que vocês falaram um pouquinho, a gente acabou não entrando, é que vocês estão com um livro que estão pensando em lançar em breve, que seria em dezembro, mais ou menos. Queria que vocês comentassem um pouco do livro. Isso. O livro fala das principais competências de um líder, né? Um líder que é um líder transformador, é um líder, né? Ali, então, a gente fala, são 4 módulos, onde a gente vai falar sobre propósito, comunicação, né? Toda a parte de seleção, como selecionar. E a gente finaliza, então, falando sobre negociação, feedback, né? Uma parte mais densa mesmo. O livro, ele já está finalizado, ele está ali nesses trâmites aí finais. E em dezembro deve ser o nosso lançamento na Livraria da Travessa.
Aqui no Rio. Isso, vai ser aqui no Rio. Porque gestão de pessoas é um tema que a gente trabalha muito aqui na empresa, né? Com esses treinamentos e tudo mais. Então, o que a gente viu? Uma oportunidade. A gente viu que a gente tem muito conteúdo que faz sentido, né? Que é eficiente na hora dos treinamentos e tudo mais. E por que não fazer um livro sobre eles? Então, é legal porque esse livro ele vai ser realmente um apanhado, assim, geral de todos os módulos que um líder deveria saber na gestão de pessoas. Porque fazer gestão de pessoas é difícil. Mas quando você tem lá um conteúdo bacana, né, com ferramentas práticas, dicas, porque a gente traz muito isso no livro, facilita bastante. Além disso, a gente acabou não falando, a gente já falou muito que vocês atendem nacionalmente, mas eu queria que vocês falassem de um case que vocês tiveram do Grupo Marques, que foi em Portugal. Como é que foi ter esse crescimento a chegar ao ponto de vocês estarem recrutando ou fazendo essa parte toda na Europa? E como é que funcionou aí essa... Deve ter sido meio híbrida, né? Uhum. Foi super legal. O Grupo Marques é uma construtora e a gente selecionou, então, profissionais do Brasil e a gente fez todo o acompanhamento, desde visto, consulado, né, até chegar lá mesmo para começar a trabalhar em Açores, né, em Portugal. Depois a gente também fez o acompanhamento, porque primeiro eles foram para alojamentos, depois para casas, e aí depois a esposa foi lá também trabalhar. Então foi muito legal, a gente fez do início ao fim, e nessa parte de construção civil, que é outro desafio, né? Porque além de moda e várias de gastronomia, a gente também atende construtoras. E aí, o quanto que a gente muda vidas, né? Eu fico pensando, porque realmente, se você dando um emprego para um pai de família, às vezes, você muda a vida dele, imagina uma pessoa que sai daqui, que às vezes não consegue, né? Não tem muito domínio de língua, né? Vai sair do país onde está e vai para outro lugar, e a gente receber esse feedback, que a família foi também, que eles estão crescendo lá, foi muito legal. Mas esse, no caso, foi todo mundo que foi daqui ou vocês tiveram que lidar com a parte cultural do português? Todos os selecionados foram brasileiros para morar em Portugal. Isso. Ah, Aí eu tá. levei eles no Galeão. Foi uma choradeira. Foi uma- super legal. A família se despedindo, eles indo. Foi... Eles ainda estão lá, isso é um projeto contínuo, vocês ainda continuam atendendo essa parte internacional. E como é que funciona isso hoje? Isso. O nosso trabalho foi processo seletivo, né? A gente não, eles estão lá, a gente não fez o treinamento em seguida. Mas foi muito legal, porque por coincidências, essa semana a gente postou no Instagram e aí um deles colocou: "Ah, eu tô aqui, tá maravilhoso". Foi bem legal. Sim. Então, eu queria agradecer vocês, a gente está chegando no finalzinho. Eu queria deixar um espaço para vocês falarem, dar o site de vocês, falarem da rede social, do acompanhamento, para o pessoal começar a seguir aqui, acompanhar. E agradecer vocês por ter participado, contado um pouco desse lado complexo que a gente tem no negócio brasileiro e dar algumas dicas para os empreendedores, donos de empresa, todo mundo que acompanha a gente. Obrigada. Obrigada mesmo pela participação, foi ótimo. Nosso Instagram é Consultoria Acerta. Nosso site é consultoriaacerta.com.br. A gente está super disponível, acho que assim, para essa troca, né? Falar de pessoas é falar de troca, é entender, é personalizar o momento da empresa, o momento, né? Onde a gente pode melhorar. Às vezes até o cliente chega pedindo treinamento. E eu falo assim, não, calma aí. Vamos entender qual é o seu momento, vamos criar o seu manual de cultura antes, né? E eu acho que esse quando a gente vê resultado de verdade, vê um resultado efetivo. Foi super legal, acho que passou muito rápido, até a conversa fluiu super bem, porque quando a gente fala de pessoas, né, tem muito assunto, muita história para contar. E aí, eu acho que é isso, o grande diferencial realmente da Certa é conseguir fazer esse atendimento personalizado. É entender o que cada cliente busca. Eu quero selecionar, eu preciso treinar, e às vezes a gente traz ideias e oportunidades que ele nem pensou. Então, por isso que a gente consegue manter a parceria de clientes que estão com a gente há 12 anos, e cada hora a gente vê uma oportunidade de produto que a gente consegue fazer de forma estratégica, para além da seleção também, treinamentos, enfim, manuais, e estar junto com o cliente também é muito legal. Obrigado, pessoal. Eu queria que vocês acompanhassem a gente no Spotify, no YouTube, no Instagram. A gente agradecendo aqui ao Água Parceiro, Leão Infusões. A gente vai deixar na descrição aí para vocês acompanharem a Certa, consultoria, o site. Quem quiser maiores informações, a gente vai botar um link lá. Continue acompanhando a gente, curta, compartilhe e até o próximo programa. Até logo.